Oi, gente, boa noite. Tem duas câmeras, tá? Então é assim. Eu já que não sou agitada, né, vou ficar assim. Tudo bem, né, pra vocês, tá? Estão acostumados, né? Tá. E aí, gente? Ah, vamos falar de sedentarismo hoje. Se tiver pergunta sobre sedentarismo, coisas que vocês queiram falar sobre sedentarismo ou que vocês queiram saber sobre, é lógico que eu, né, fiz aquele, né, gente, aquele básico, conteúdo enlouquecedor, tá? Eu sei que muitos de vocês não são sedentários, tá? Só que nós conhecemos pessoas que são sedentárias, né? E por isso que eu preparei esse conteúdo hoje para vocês. Por quê? Porque mesmo que você não seja sedentário ou sedentária, você conhece alguém que é, né? Então a gente pode compartilhar aí de alguns conhecimentos, você pode mostrar a live para essa pessoa, ou você pode falar para ela de alguns conceitos, de algumas coisas que nós vamos discutir aqui. Vocês podem nos fazer perguntas, né, para falar sobre sedentarismo, porque se você não é, que ótimo, mas a gente sempre conhece alguém que é, e aí a gente pode ajudar essa pessoa, né? Se aproximar dessa pessoa, conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e nos munir, então, de informações e estratégias para poder ajudar aí as pessoas que estão perto de nós, né? Que isso é muito importante na nossa vida. Vamos começar então, gente? Então tá. Podem escrevendo, a Thaís está aqui comigo, ela vai anotando, algumas perguntas eu consigo no meio do conteúdo entrar e responder e falar sobre. Além de perguntas, vocês também podem simplesmente, esse sou eu, eu faço isso, ou eu sou mesmo assim, tá? Eu acho que a interação de vocês, esse nosso relacionamento é muito importante, fica cada vez mais rico os nossos conteúdos, tá bom? Então, falando de sedentarismo, vamos ao que é o sedentarismo. Então, o que é o sedentarismo? É a falta, é a ausência, né? A ausência total ou a diminuição da atividade física na vida dessa pessoa. Então, isso não é surpresa para ninguém, né? É meio que um saber já comum, né? Que tá aí em todas as mídias, a gente já sabe que sedentarismo é isso. E o que a gente tem que pensar é que o sedentarismo muitas vezes é até considerado como uma doença do nosso, né, do século, uma doença que veio. E aí, quando a gente pensa que isso veio, que isso surgiu, que é um mal de uns tempos para cá na vida das pessoas, aí eu quero que vocês pensem junto comigo. Foi esse o raciocínio que eu fiz para preparar esse conteúdo para vocês, sobre fatos históricos mesmo. Como que as coisas do nosso dia a dia foram se transformando e transformaram a nossa vida, né? Então, o sedentarismo, ele vem com o conforto. Então, a nossa vida ficou mais confortável, né? O nosso gasto calórico para viver as nossas atividades do dia a dia ficou menor, mais baixo, tá? E aí veio surgindo essa questão do sedentarismo. Por que eu pensei nisso? Por que pensar em fatos históricos ou acontecimentos históricos? Para já tirar também esse peso tão forte que tem a culpa do sedentarismo, né? Por que eu sou tão sedentário? Eu quero ser sedentário, eu sou preguiçoso e sou sedentário. Então, essa coisa pesada que a gente fica se culpando por ser sedentário. Também não tô justificando e falando que tem que ser, hein, gente? Ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só estou falando pra gente analisar. E aí eu separei alguns fatos que foram acontecendo e que nós, de repente, não nos demos conta de como isso transformou a nossa vida. Por exemplo, o automóvel.
né? Não existia o automóvel. Antes não tinha o automóvel, então é lógico, existiam outros meios de transporte. Mas as pessoas andavam mais a pé, isso é um fato histórico, as pessoas andavam mais a pé, né? Hoje, para ir na padaria, você pega o carro, né? Você pega o Uber. Então, você anda bem menos, isso é um fato histórico, né? E o primeiro registro do automóvel foi em 1885, então se a gente for pensar também não é uma coisa assim, ai, quanto tempo. Mas é uma coisa aí que já tá no nosso dia a dia há um tempo e sim, ele te dá um conforto que diminui o seu gasto calórico no seu dia a dia. Às vezes a gente não pensa nisso, mas o, o uso do automóvel fez com que você andasse menos. Portanto, um dos mecanismos que você pode usar é usar menos o seu carro, certo? Tenho que olhar mais para cá, tá, gente? Quando eu olho para cá, parece que eu não tô olhando para nada. Tá olhando para lá. Tá, é aqui. Então, assim, eu estou dizendo de fatos para que você crie estratégias simples, muito simples, como quando a gente fala, pare seu carro a um quarteirão antes do seu trabalho ou depois do seu trabalho e caminhe um pouquinho, né? São pequenas estratégias, são pequenos mecanismos, algumas atitudes diferentes, comportamentos diferentes que você pode tomar e que vão transformar o seu dia num dia mais ativo. Então vamos lá pensando aqui em várias coisas que aconteceram, como o automóvel, o elevador, né? Que também não é uma coisa assim que nasceu como unidade. Ele veio, né? Ele veio e foi incorporado no nosso dia a dia. A gente sobe muito poucas escadas porque nós temos o elevador. Pode ser muito simples o que eu tô falando para vocês, mas muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente não faz nenhuma reflexão sobre isso. O quanto o automóvel tirou a caminhada do meu dia a dia. O quanto o elevador tira a minha oportunidade de subir alguns degraus, alguns andares, que seja que sejam 2 andares, não precisam ser os 10 andares, tá? Mas que você pode descer do elevador 2 andares antes do seu andar e subir 2 lances de escada, por exemplo, tá? Aí, em relação, assim, às nossas atividades domésticas, por exemplo, nós tivemos várias coisas que foram surgindo aí no nosso dia a dia. Por exemplo, aspirador, né? O aspirador também foi uma coisa que surgiu, que tirou muito do trabalho braçal que nós tínhamos, por exemplo, para limpar as nossas casas. A máquina de lavar roupa, enfim, tem várias. A enceradeira, que era um trabalho manual de maior intensidade, de mais gasto calórico. Então, assim, são várias atividades que foram sendo substituídas e que realmente antes nós usávamos muito mais o nosso corpo, né? Então, se você pensar em algumas atividades diárias que as mulheres tinham antes, como abaixar para pegar as coisas, esfregar a roupa no tanque, estender a roupa no varal. Muitas dessas atitudes, muitos desses movimentos são exercícios que hoje nós fazemos na academia, que hoje nós temos dentro de nosso treinamento funcional, por exemplo, né, que trabalha a funcionabilidade do seu corpo. É nesse sentido que eu estou falando de fatos que foram mudando, fatos históricos que foram mudando o nosso dia a dia, para a gente ir analisando essas transformações. Até o fato da televisão, né? O quantas horas depois que ela surgiu no nosso dia a dia, nós passamos a ficar sentados assistindo televisão, sem ou nenhum nunca, mas com pouquíssimo gasto calórico. Hoje a televisão é o celular,
né? Então, quantas horas o computador nós ficamos sentados na frente dessas telas com um gasto calórico muito baixíssimo. Então é importante essa análise. Eu quero que vocês entendam que as nossas vidas foram se transformando com o surgimento de várias melhorias, de mais conforto. Ai, que gostoso, lógico que é, mas foram nos transformando em seres humanos menos ativos, mais sedentários, tá? Então, quando a gente olha para esse cenário, aí a gente começa, além do surgimento, lógico, do sedentarismo, aí a gente começa a deparar com os problemas, com as consequências desse sedentarismo na nossa vida, né? A gente depara com uma regressão funcional, porque a gente passa a usar menos o nosso corpo, né? A estimular menos o funcionamento do nosso corpo, e realmente o sedentarismo é comprovado que ele realmente regride o seu corpo, a funcionabilidade do seu corpo. Então, o sedentarismo traz um processo de regressão funcional. Isso é importante você se conscientizar, tá? Não tô querendo que você se culpe mais ou que você culpe as pessoas que estão perto de você que são sedentárias, mas é importante que você as conscientize, você fale para elas, olha, o seu corpo funciona desta maneira, o seu corpo faz tudo isso, só que se você não o fizer, você vai regredir. Tá? O seu corpo ele vai funcionar pior ou não funcionar de algumas formas, porque você nunca estimula o seu corpo dessa maneira, tá? Também o sedentarismo traz uma perda de flexibilidade articular com o tempo, né? Porque você usa menos e aí você perde. Também é uma regressão, faz parte da regressão funcional. Ele funciona pior porque você usa ele menos, tá? Também te traz uma hipertrofia de fibras musculares, porque você não usa, tá? Então isso é muito, muito importante. Ou você é sedentário, ou a pessoa perto de você sedentária, ela entender que ela não está usando o corpo dela para o que o corpo foi feito para fazer, tá? Então ela está perdendo por si só, tá? Pelo simples fato de não fazer nada, de não se movimentar, de não fazer nenhum exercício. E aí o sedentarismo vai trazendo com o tempo, lógico que é com o tempo, tá, gente? Não é assim, ai, fiquei uma semana sem treinar, fiquei sedentária, meu Deus, vou morrer. Não, tá? Não é isso. Não é uma semana que te classifica como uma pessoa sedentária, tá? Mas com o tempo, né, no decorrer dos anos, se nós não formos nos conscientizando e procurando saídas para sair deste cenário sedentário para uma vida mais ativa, não precisa ser um super atleta, mas uma vida ativa, aí sim nós aumentamos as ocorrências, as chances, né, de hipertensão arterial, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, infarto, entre outros probleminhas aí que podem vir com o sedentarismo, tá? Aí, gente, tem uma coisa muito importante. Existem estudos recentes que dizem o seguinte: o estado sedentário, né, em comparação, tá? Se você comparar um estado sedentário a um estado de obesidade, em comparação, tá bom? O sedentário, inatividade total, para o obeso. O índice de mortalidade do sedentário é o dobro do obeso. Olha isso, gente, vocês sabiam disso? Ou seja,
Estar, não precisa ser, né? Porque ser parece que é uma coisa para sempre, ou para sempre a pessoa foi, ou para sempre ela será. Viver de uma forma sedentária aumenta muito a sua chance de mortalidade. Todos vamos morrer, lógico, eu entendo. Mas você pode viver muito melhor se você for uma pessoa ativa do que uma pessoa sedentária. E em comparação, tá? O sedentário tem o dobro de chances, né? Ele dobra as suas chances em relação ao obeso de mortalidade. Isso é muito sério. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso. A gente sempre tem essa coisa muito forte em relação à obesidade, né? Mas, neste caso, deste estudo, ele mostrou que realmente ser sedentário aumenta muito mais as suas chances de mortalidade do que ser obeso. Isso é muito impactante. É para se pensar muito bem sobre o que você pode fazer por você mesmo. Tá. Então já entendemos o que é, todo mundo já sabia, e quem não sabia ficou sabendo, né? Você pode falar algumas coisas para as pessoas que você conhece aí, que são sedentárias, que tem uma dificuldade muito grande de sair dessa situação, né? Muitas vezes, gente, eu acho que isso é muito enriquecedor. A gente fala de fatos, a gente fala de estudos, a gente fala de índices. Tudo isso não é para assustar a pessoa, não é para que ela se sinta mais culpada ou para que ela se sinta paralisada. Pelo contrário, é pra gente com jeitinho, com amor, com carinho e com cuidado conscientizar a pessoa que aquilo que ela está vivendo não é o melhor que ela pode fazer por ela mesma, né? Que ela pode fazer muito mais por ela mesma e que ela pode viver melhor e que ela pode sair daquele estado de inatividade, daquele cenário de inatividade para um cenário de atividade, tá? Então é importante que vocês se apropriem dessas informações nesse sentido, né? Não para agredir ou para culpar mais, ok? Tá, tô séria, né? Tá, vou ficar menos, tá? Não é para ficar culpando as pessoas, vai com calma, tranquilo, só para conscientizar, tá? Então, assim, como que nós vamos sair dessa situação? O que eu posso fazer para sair dessa situação? É lógico que várias coisas que nós vamos fazer é falar, vocês já sabem, todo mundo já falou para você, mas você simplesmente não faz. Então a gente fala de novo, não tem problema, né? Igual criança, fala uma vez, fala duas, fala 10 vezes. Quem sabe na 11ª vai lá e faz. Muito bom. Primeira coisa, gente, consulte seu médico. Muito importante isso, tá? Por quê? Porque você precisa saber exatamente que estado está a sua saúde, tá? Isso só um médico pode fazer por você. Fazer exames, te consultar, tá? Isso nenhum profissional de educação física, nenhum curso, nenhum conteúdo online, nada disso substitui a sua consulta ao médico. Você realmente precisa se consultar, você precisa ir ao médico e mapear aí, entender qual é este seu cenário. Se você está num cenário sedentário, ok, mas você está nesse cenário sedentário como? Como está o seu corpo? Como estão as suas taxas? Enfim, procurar um médico é muito importante, tá? Número 2, procure um profissional de educação física. Oi, tudo bem? Eu sou uma. Tá? Tem vários aqui comigo, tenho vários amigos, enfim, a área de educação física tá aí recheado de profissionais, tá? Que podem ser consultados, podem ser contratados
para um trabalho personalizado, presencial, ou um trabalho online, ou na academia, enfim, procure um profissional de educação física para te orientar dentro do seu possível, da sua possibilidade. Pode ser presencialmente, pode ser na academia, pode ser no online, mas procure. O profissional de educação física tem um grande valor, nós estudamos para isso, tá? Para te ajudar a sair de um cenário, por exemplo, sedentário e passar para um cenário de atividade, ok? Sem se machucar, sem se lesionar, sem se agredir, ok? Estamos aqui para isso. Depois do seu médico, o profissional de educação física é um ótimo profissional para você procurar, para te orientar, tá bem? Então, essa foi a nossa segunda. Aí, a nossa terceira dica. Então, primeiro, médico, segundo, um profissional de educação física. A terceira dica: transforme as suas atividades diárias. Assim como a gente teve o conhecimento de todo o histórico que veio trazendo transformações para a nossa vida, perante esse histórico e essa consciência, transforme suas atividades diárias, né? Então, se você anda de ônibus, desce uma estação antes, caminha uma estação do ônibus. Se você anda de metrô, mesma coisa, desce uma estação antes, uma depois. Caminhe também. Se você anda de carro, você pode parar o seu carro no estacionamento mais distante, você pode parar o seu carro um pouquinho mais longe, caminhar um pouco para o seu trabalho ou para a academia, enfim, dentro das suas possibilidades, lógico, né? Porque São Paulo também tem as suas restrições. Mas, no possível, né, você pode ir transformando algumas atividades do seu dia a dia. Precisa ir comprar alguma coisa no mercado ou na padaria próxima à sua casa que você possa ir a pé? Vá a pé, ao invés de automaticamente pegar o seu carro, tá? Você pode ir a pé. A mesma coisa com as escadas. Lógico, você trabalha no 15º andar, não vai subir 15 andares de escada, descabelada, chega toda suada, né? Descabelada, chega o chefe, fala: onde foi essa? Correu 21 quilômetros e veio trabalhar. Não, não é isso, meu amor. Assim, se você trabalha no 15º andar, desce 2 andares antes do elevador e sobe 2 lances de escada. Tá? Não é para você subir 15 lances de escada, tá? Mas você pode colocar esses degraus, se você for pensar, gente, pensa comigo, se você subir 1 lance de escada por dia no seu trabalho, no final da semana, você subiu 5, tá? No final do mês, você subiu 20. Pensa nisso. Para você que não subia nenhum lance de escada, então 0 em relação a 20. Olha que incrível. Não precisa subir os 20 andares, não precisa. Se você subir 1 andar, olha que evolução você fez. A gente tem que controlar um pouquinho esse nosso imediatismo, esse nosso extremismo do 0 para o 100, sabe? Tem um caminho aqui. E esse caminho é o mais incrível. Vai se dando chances, vai se dando possibilidades, experiências diferentes, tá? Então pensa nessa história das escadinhas, tudo bem? 1, 2 lances por dia, ok? Coloca isso na sua rotina, pode ser no trabalho, pode ser na sua casa quando você chega, tá bom? Outra coisa, é muito legal, televisão, filmes, séries, agora, né, o mundo em nossas mãos, celular o tempo todo, muitas horas. Outra coisa que a gente também pode mudar um pouquinho, vai ao parque, faz uma caminhada, pega uma bicicleta, né, para ir daqui e ali, joga bola com seus filhos. Olha que incrível, gente. Brinca de pega-pega. Vocês já brincaram de pega-pega com uma criança de 4 anos de idade? 5 anos de idade?
É enlouquecedor, gente. Você fica toda suada, é uma coisa, uma esteira em criança, entendeu? A esteira, pensa na criança, ó. A criança é esteira, é incrível. Pega, brinca, se coloca nessa situação, sabe? Às vezes a gente deixa um pouco de fazer coisas muito simples que vão te tirar do sofá, que vão te tirar da cama, de uma vida completamente sedentária para uma vida com um pouquinho de atividade, com uma atividade. O simples fato de você ir ao parque com seus filhos ou com seus sobrinhos ou o que seja, com seus afilhados, e jogar uma bola e brincar de pega-pega, enfim, coloca seu corpo para se mexer. Ele foi feito para se mexer, né? O nosso corpo é uma máquina que se movimenta e o movimento é inerente a você. Então aproveita. Então, ó, vamos recapitular. É simples, gente, é muito simples. Esse conteúdo é simples, porque isso já foi falado, refalado e falado de novo, né? É muito simples, mas às vezes a gente não pensa no simples. A gente só pensa no complicado. Preciso me matricular numa academia. Ai, preciso correr 10 quilômetros. Ai, preciso carregar o peso. Ai, gente, não. Não complica tanto, tá? Vamos ao simples. Então, ao simples, consulte seu médico. 2, procure um profissional de educação física. Se você tiver essa possibilidade, é muito bom, tá? 3, recorra a atividades diárias que você pode transformar do seu dia a dia. Uma estação de metrô, estacionamento mais longe, um lance de escada no seu trabalho, na sua casa, tá? E a quarta, eu vou contar pra vocês, que delícia, gente. 30 minutos, só 30 minutos. De 3 a 5 vezes por semana, já descaracteriza totalmente uma vida sedentária, tá? Totalmente, 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, de qualquer atividade, leve, moderada, já te descaracteriza uma pessoa sedentária. Olha que incrível, não precisam ser 3 horas de academia, não precisa ficar carregando 1000 pesos, pneus, cordas e anilhas, tá? São atividades mais moderadas, mais leves, durante 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, já te tira de um quadro de sedentarismo. Isso é muito legal, porque assim a gente consegue ajudar muitas pessoas, tá? Até a pessoa que tá ali, às vezes, é seu amigo do escritório, a sua amiga que não faz nada há muito tempo, ou nunca fez. Se você fizer uma caminhada com ela de 30 minutos, 3 vezes por semana, você já está ajudando essa pessoa a deixar de ser sedentária. Olha que incrível o poder que temos em nossas mãos e em nossa companhia, tá? Recorra a isso também. E aí, gente, nós vamos falar agora. Tá tudo bem aí, gente? Tá? Tô enlouquecida, não paro de falar, né? É uma coisa atrás da outra, né? É assim, gente, não pode ficar sedentário. Não pode. Pensa quando o bebê tá na barriguinha. Qual a primeira pergunta? Tá mexendo? Já pensaram nisso? Vamos pensar juntos? O que a gente pergunta? Ele mexe? Ela mexe? Mexe muito? Onde tá a cabeça? Onde tá o pé? Onde tá não sei o que, não sei o que, não sei o que? Todo mundo põe a mão na barriguinha da gestante. Porque todo mundo quer sentir o bebê mexer. Gente, mexer faz parte. É do ser humano. É natural se mexer. Pensa nisso. Lá dentro da barriguinha a gente já quer sentir o bebê mexer. Tá? Isso é vida. A gente precisa se colocar nessa situação de se mexer, tá? Vamos a estratégias mentais. O que nós podemos pensar? A gente falou de estratégias físicas, tá? Físicas que é ir ao médico, procurar um profissional de educação física, mudar alguns comportamentos, uma caminhada, uma escada, um parque, uma bicicleta. Nós temos essa consciência já de que 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana,
te tira de um quadro de sedentarismo e te passa para um quadro de atividade, tá? Tira da inatividade, vai para atividade. Agora, vamos falar um pouquinho de algumas estratégias mentais que podem nos ajudar a fazer essa passagem. Passagem. Ficou bonita essa parte, né, gente? De novo, ó. Passagem. Tá. Parei de brincar. Vou falar sério agora. Sério. Faça as pazes com a imperfeição. De novo essa história, né, da imperfeição, gente. É que assim, o apego à perfeição faz parte de muitas coisas na vida. Então você tem que fazer as pazes com a imperfeição, tá? A questão daquela procura do perfeccionismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso congela. Às vezes você fica pensando, a pessoa sedentária, né? Ah, eu preciso ir no médico, aí eu preciso me matricular numa academia, aí eu preciso ficar na academia 1 hora por dia, 6 vezes por semana, aí eu preciso comer isso e aquilo, e eu não posso mais isso. Enfim, é um cenário tão perfeito que é inatingível, tá? É o ideal, mas não real. Então você tem que fazer as pazes com isso, tá? Você tem que se ligar mais à realidade do que ao irreal, ao sonho real e sonho ideal e tão difícil, tá? Então o perfeccionismo é uma coisa que congela um pouco a pessoa sedentária para ela começar a fazer uma atividade física, porque ela acha que ela já tem que ser a Miss Fitness de cara. E isso muitas vezes congela, tá, você? Porque você fica sonhando ou idealizando coisas que podem vir a acontecer, lógico, mas vão vir acontecendo com o tempo. Se você vai ficar 1 hora na academia 6 vezes por semana, pode ser. Né? Ninguém está dizendo nunca. Nunca é uma palavra muito forte. Pode ser, mas ela não precisa ser agora. Você que não faz nada, não treina nada, não faz nenhum exercício, de repente resolve ficar 1 hora na academia 6 vezes por semana. Talvez você não ande mais, né? Talvez isso realmente te congele de dor muscular. Então não precisa, gente. Não precisa sair de um extremo de inatividade e passar para um extremo de atividade. Super, tá bom? 3 horas de academia é uma loucura. E aí, essa questão da perfeição tem em relação às nossas atitudes. Então a gente acha que as atitudes têm que ser perfeitas, então tem que ir na academia, tem que ser tantas vezes por semana, tem que ser tantas horas, tem que ser não sei o quê, como também a perfeição do próprio corpo, né? Então eu tenho que ser magra, eu tenho que ser rasgada, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ter o bumbum duro, eu tenho que ter a cintura fina, eu tenho... E aí você também fica criando um corpo perfeito, que também não tô falando nunca, porque nunca é muito forte. Pode ser que você adquira, que você conquiste este corpo com o tempo, tá? Mas com o tempo. Não é uma semana de academia que vai te dar o corpo perfeito. E você precisa mentalmente se desapegar um pouco deste corpo perfeito. Não estou dizendo que você não tem que procurar o seu melhor. Você tem que procurar o seu melhor, né? Você vai fazer o que você precisa fazer. Você vai tomar as suas atitudes, você vai mudar de comportamento, mas você não precisa ficar mentalizando um corpo perfeito, atitudes perfeitas que te congelem e que aí então, como é muito difícil e como é muito inatingível, te congelem no cenário sedentário, tá? Você pode se apegar mais ao real, né? O que a sua realidade te proporciona, o que você pode fazer agora. Por exemplo, pode ser que você não possa frequentar uma academia neste momento,
pode ser por tempo, pode ser por questão financeira, pode ser por vários motivos. Então, nós vamos recorrer neste momento àquelas mudanças de alguns comportamentos funcionais no seu dia a dia, até que você tenha a possibilidade de, por exemplo, frequentar uma academia, se isso também for da sua vontade, porque existem muitos programas e muitos exercícios que você pode fazer na sua casa, tá? Então, isso que a gente não pode se perder, a gente não pode ficar criando uma realidade que não é a nossa, tá? Desejos que não podemos alcançar nesse momento, isso nos congelar, nos manter sedentário, porque é tão difícil chegar ali e é tão inatingível que então eu nem começo, né? Eu continuo onde eu tô, porque aquilo é muito difícil. Então você precisa fazer as pazes. Faça as pazes com a imperfeição e faça o seu melhor, tá? O seu melhor em relação a tudo. Se você vai mudar a sua rotina, você vai colocar alguns exercícios, algumas atividades na sua rotina, muito bom, você está fazendo o seu melhor. O seu corpo vai mudar? Ele vai mudar com o tempo. E você vai alcançar um corpo mais bonito, mais saudável, esteticamente da sua vontade? Você vai, mas você vai conquistar o melhor de você mesmo. O melhor de você mesma, o melhor de você mesmo. Tá? E não uma coisa tão perfeita que nunca será. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar para que você dê esse start e faça a transição. Gente, essa faça a transição é melhor. Faça a transição. Ó, outra coisa. Então, faça as pazes com a sua imperfeição, pensando na imperfeição em relação ao seu ambiente, né? Imperfeição não, né? Imperfeição no sentido de real, ok? Na possibilidade de ir ou não numa academia, na possibilidade de treinar em casa ou treinar no parque, enfim. Faça as pazes com a sua realidade e também faça as pazes com o seu corpo, ok? Então, essa primeira estratégia tem a ver com dois caminhos. Um caminho do que eu posso fazer no meu dia a dia, da minha realidade, né? E no caminho eu comigo mesma, com o meu corpo, tá bom? É uma imperfeição aceitada de duas maneiras. Deu pra entender? Deu? Fala se deu ou não, tá, gente? Porque senão fala tudo de novo. Eu adoro falar, né? Falar um pouco. Enfim. Gente, Thaís tá aqui enlouquecida. Tem que falar tudo isso e tudo que ela quer. É difícil, gente, não é fácil. Mas a gente mantém, tá? E mantém o corte também. Vocês viram que mudei o corte, né? Melhorou agora. Iluminou, tá? Elas falaram que iluminou. Foi um sol, né? Do meio-dia, tá? Continuando. 2. Vamos lá. Dá um grito, que já acorda. Né? Quem tá... Já acorda. 2. Fique atento à bola de neve dos seus pensamentos. Fique atento. Atenta. Atento. Enfim, todos nós. O que é essa bola de neve? O que realmente vocês acham que um sedentário começa a pensar? Ele começa. Eu até fiz uma listinha, gente. Olha só. Que lindo. Ó. Não gosto de treinar. Primeiro pensamento. Então, não gosto de treinar é uma chave, tá? Uma chave. Uma chavinha só, tá? Aí, ele já logo pensa. Sou preguiçoso ou sou preguiçosa. Então, não gosto de treinar, puxa ai, que preguiça. Sou tão preguiçosa. Aí já puxa, nunca gostei. Aí você vai conversando com a pessoa, vai vindo assim uma coisa. Nunca gostei. E outra, só como besteira. Então já veio vindo, né, gente? Ó, já foi, tá fumando. Aí já vem, por conta disso tudo, ai, tô fora do peso.
Ai, esse não é meu peso, não me reconheço, nada me cabe, então tô fora do peso. Tá, e aí vai vindo. Aí a pessoa fala, ai, eu tô feia, ai, tô fora do peso, aí tô feia, né? Uma coisa puxa a outra, a pessoa se sente assim, né? Ninguém tá dizendo a ela se sente assim. Aí também vem, vou na academia, todo mundo fica me olhando. Gente, todo mundo fica olhando a pessoa, né? Todo mundo, não tem mais nada a fazer, só olhando a pessoa. Não é real isso, tá, gente? Deixa eu falar pra vocês, não é real, tá? As pessoas na academia têm várias outras coisas pra fazer do que olhar pra você, tá? Elas podem olhar, mas não é que elas estão olhando pra você porque você é sedentário e tá começando a treinar. Mas a pessoa também tem essa sensação, tá? Porque ela já vem aí com tudo isso. A hora que ela entra na academia, ela vem com todas essas chavinhas, né? Com a chavinha de não gosto de treinar, com a chavinha nunca treinei, com a chavinha sou preguiçosa, com a chavinha tô fora do peso, com a chavinha tô feia. E aí ela entra, aí ela entra na academia com todas essas chavinhas, né, Emerson? Oi, Emerson, que bom que você tá aqui. Tô muito feliz mesmo. E ele disse, olha só o que o Emerson tá dizendo pra gente. Uma das fugas para não ir à academia é a vergonha do corpo. Então, porque já vem nessa bola de neve, entendeu? É uma chave que vai virando chaveiro. Vocês entenderam o que eu tô falando? Pensa comigo, ó. Nunca treinei, sou preguiçosa, nunca gostei, só como besteira, tô fora do peso, sou feia, chega na academia. Gente, essa pessoa já chega com esse chaveiro, né? Ela já chega com vergonha disso tudo e já chega apropriada de todas essas chaves. E aí ela acha que todo mundo tá olhando pra ela, né? Ela sente vergonha disso. E aí, a hora que ela sente vergonha, aonde é mais confortável ela estar? Onde ela estava, né? Exatamente na zona de conforto que ela estava. E qual é a zona de conforto que ela estava? O sedentarismo, tá? Aí você vai me falar o seguinte, mas e se a pessoa não vai na academia? Provavelmente ela também tem a bolinha de neve dela, tá bom? Ela fica nesse percurso, nunca gostei, não vou na academia porque eu tenho vergonha, eu vou treinar em casa. Sabe o que acontece? Depois do primeiro treino ela sente dor muscular. E aí? Ela, gente, isso não é pra mim mesmo. Meu Deus, vou morrer, não consigo me mexer, vou lavar o cabelo, dói o braço, vou fazer xixi, dói a perna. Jesus, acordei, parecia que passou um caminhão em cima de mim. Então, vocês percebem que aí, para onde essa pessoa volta? Ela volta para a zona de conforto que ela estava. Ela volta para onde ela estava, para o estado de sedentarismo. Tá? Então, é isso, essa estratégia mental é para você reconhecer a sua bola de neve, cada um tem a sua, né? Então, para você reconhecer essa bolinha que vai se fortalecendo e virando uma bola, essa chave que vai se juntando com outras chaves e virando um chaveiro, você precisa reconhecer que você está permitindo isso, tá? E aí, eu vou falar pra você, me desculpem. Aí eu vou falar pra vocês. Reconheçam as suas chaves. Reconheçam como uma chave vira chaveiro muito rapidamente. Rapidamente, gente. Vou dar um exemplo nada a ver com o que a gente tá falando. Faz de conta que você acorda no meio da noite. Lembra de uma coisa. E aí você
começa a ficar ansioso com aquela coisa. Aí você anota, aí depois que você anota aquela coisa na sua agenda, no seu celular, não sei o que, você já começa a perceber que além daquela coisa, você tem várias outras coisas. Aí você começa a pensar que o seu dia seguinte será cheio de coisas que você não vai ter tempo pra nada, nem pra almoçar, nem... Aí você já começa, vocês entendem? A chave vira chaveiro de uma maneira muito rápida, tá? Um pensamento traz vários outros e se soma num chaveiro forte muito rápido. E aí eu vou dizer para vocês, olha que incrível. O pensamento positivo, ele também de chave vira chaveiro. Da mesma maneira, tá? Assim como os negativos viram chaveiro, os positivos também. Olha lá, o Emerson escreveu o seguinte: a ansiedade de ver os resultados também desmotiva? Também, né? Por quê, gente? Aí é um outro... Eu só vou concluir a coisa do chaveiro, tá, Emerson? A gente entra aí nessa história da ansiedade de ver os resultados. IHP. Eu gosto, sim. Gosto quando começa a ficar assim, mais desafiador. Bom, então assim, da mesma maneira que a chavinha, que é negativa, né? Aquele percurso que a gente falou. Eu não gosto de treinar, sou preguiçosa, nunca gostei, só como besteira, tô fora de peso, sou feia, todo mundo olha pra mim, tenho vergonha. Da mesma maneira que isso se soma, da mesma maneira que essa chave, dessa primeira chave virou um chaveiro, os pensamentos positivos também, tá? Eles também têm essa força. Você também, ao pensar uma coisa positiva, uma atitude positiva, você também soma a outra coisa positiva, né? Então, ao subir um lance de escada na segunda-feira, isso puxa a sua vontade de subir a sua escada na terça-feira, né? A sua chave positiva, ela também se soma a outras chaves positivas. E quando você começa a se sentir melhor, você começa a estar mais disposta, você começa a comer melhor, enfim, tudo vai se somando positivamente também. Isso aqui, ó, é aqui. Aqui, isso, gente, não tem série, não tem quantas vezes desse, quantas vezes daquele, 3 séries de 15, 3 séries de 10, agacha, flexão, isso é aqui, ó, é na cabeça. Identifica as suas chaves, identifica que a sua chave, uma pequena chave, vira um grande chaveiro. E essa pequena chave negativa vira chaveiro rapidamente, assim como uma pequena chave positiva vira um super chaveiro positivo rapidamente. Ok? Isso é muito importante, se aproprie disso. E, ó, é aqui, dentro da sua cabeça, tá? Isso é muito importante. Não deixa as coisas fugirem do seu controle, tá? Aí eu vou voltar lá no Emerson, que falou o seguinte, da ansiedade de ver os resultados. Desmotiva? Temos dois lados, né, Emerson? Me fala aí se você concorda comigo. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, que frear um pouco o imediatismo e a perfeição, né? A gente tem que se não só se perceber, mas perceber como hoje nós estamos vivendo um mundo e uma realidade imediata. Então é tudo para hoje, é tudo para ontem. Se puder ser ontem, melhor que hoje, né? Nossa, anteontem, o mês passado devia estar pronto. Gente, como? Se você tá me falando hoje, né? Então assim, a gente tá hoje vivendo uma realidade muito imediata. O contato com as pessoas, com as informações, com tudo. A gente tem realmente uma realidade imediata, mas o corpo não é assim. O corpo tem seu tempo. O corpo não é o WhatsApp.
Abdômen fica definido. Ficou. Assim, né? Pessoa escreve e responde. Escreve e responde. Faz 10 agachamentos, bumbum ficou duro. Nossa, incrível. Lá, pá. Não é assim. Tem o seu tempo, né? O corpo não é imediato, tá? Os resultados não são imediatos. Então, isso é um ponto, tá, Emerson? Vamos discutir aqui juntos. Vamos ver se você concorda comigo. Acho que a gente tem que tomar cuidado com o imediatismo, né? E respeitar o tempo do corpo, que também é de cada um. O tempo do corpo, ele é individual. Pode ser que eu faça 100 agachamentos e tenha um resultado naquele tempo. E a Thaís faça os mesmos 100 agachamentos e tenha outro resultado em outro tempo. Porque o meu corpo é um e o dela é outro. Então, nós temos tempos diferentes, tá? Então, a gente tem que prestar atenção no imediatismo. Porque esse imediatismo eu acho que pode desmotivar, Emerson, porque a pessoa realmente ela fica na procura de resultados imediatos que não acontecem e isso desmotiva, porque ela acha que não está adiantando para nada, né? E não é verdade. Faça a sua parte e deixe. Ficou ótimo, né? Então. Faz a sua parte, deixa seu corpo fazer a dele, ok? Mas faz a sua, né? Se você não faz a sua, ele não tem como fazer a dele, tá? Faz a sua parte que o seu corpo faz a dele. Então, Emerson, eu acho que a questão do imediatismo desmotiva. Mas tem um outro ponto, eu sempre gosto de ver pontos diferentes, né? Tem um outro ponto que é o resultado. Tá? Que aí não é o imediato, né? Lógico, você tem uma ansiedade controlada e consciente a um resultado. Isso eu acho que motiva. Eu acho que trabalhar resultados, trabalhar metas, objetivos, ter propósito, isso motiva. Tá? Porque trabalhar por trabalhar, fazer por fazer, hoje eu vou, amanhã não vou, hoje eu quero, amanhã eu não quero, isso é muito mais desmotivador você não ter uma ansiedade controlada pelo resultado. Eu acho também desmotivador. O que você acha, Emerson? Eu acho que nem 8 e nem 80, né? Não é o resultado imediato e também não é viver sem busca nenhuma. Eu também acho que fica vazio e desmotivador. Eu acho esses dois pontos, Emerson, em relação aos resultados, tá? Acho que a relação que nós temos com os nossos alunos, com os nossos clientes e eles também com eles mesmos, pode ter sim uma ansiedade controlada e consciente em relação a resultados, tá? Me fala aí o que você achou. Tá, isso eu já falei. Bom, aí voltando lá na nossa chave que virou chaveiro, né? No nosso espiral negativo, que é muito rápido, ele que também pode ser positivo, eu quero que vocês pensem nessa estratégia mental do controle, da identificação, qual é a sua chave de partida, tá? Qual a sua chave negativa de partida que te impossibilita de levantar do sofá e fazer uma atividade? E quais são as chavinhas que vêm depois dela, né? Que transformou essa chavinha negativa num chaveiro cheio de chaves negativas? Quais são, né? Essas suas chavinhas. Você se conscientizar que as chaves positivas elas têm tanta força quanto rapidez que as chavinhas positivas elas têm a força e a rapidez tanto quanto as negativas, né? E aí nós podemos pensar na nossa cabeça antes de começar qualquer exercício, qualquer atividade. Pensar em chavinhas positivas e aí construir um chaveiro positivo, né? Eu nunca gostei de treinar, ok,
mas agora eu vou me colocar numa situação, eu vou experimentar, treinar ou fazer uma atividade diferente. Eu vou me dar essa oportunidade. Vamos transformar as suas chavinhas em outras chavinhas e construir um chaveiro positivo. Oi, tá aqui. E aí, gente, tudo isso é aqui, né? E a gente tem que sim se preocupar em se controlar e se educar, tá? A gente tem que realmente se empoderar disso, tá? Isso é seu, você tem responsabilidade nisso e você pode sim se controlar e se educar aqui dentro antes de qualquer coisa para fora de você. Então, antes de você ir a algum lugar fazer uma atividade física, de você fazer na sua casa, você pode já, começar a controlar e educar os seus pensamentos para que isso aconteça e que você saia deste seu estado de sedentarismo e passe para um estado ativo na sua vida, ok? Bom, o que mais nós temos? Exato, cada passo a mais em cada dia pode ser um resultado motivador. É isso aí, né, Emerson? Trabalhamos isso muito com os nossos alunos. Cada dia um dia, cada passo um passo. E aí a gente vai construindo uma grande jornada aí de sucesso com eles, né? O que mais, gente? Já? Nossa. É isso, gente. Era só isso pouco que eu tinha pra falar. Pouca coisa, né? Eu falo pra caramba. Alguém tem dúvida, gente? Parece final da aula, né? Alguém tem dúvida? Vamos escrever quem tem dúvida, quem quer falar alguma coisa. Lembrando, gente, que toda segunda-feira nós teremos esse nosso encontro, tá bom? Esse nosso encontro que será só nosso, toda segunda-feira às 8 horas. E aí eu vou trazendo aqui assuntos relevantes que possam aí ajudar vocês, transformar um pouquinho a vida de vocês, ou também ajudar vocês a ajudar outras pessoas, que é o meu grande propósito, minha grande missão de vida é ajudar e transformar vidas. Então, todos nós temos isso, temos esse poder. Quanto mais informações tivermos, melhor. Contem comigo. E segunda-feira, às 20 horas, eu estou aqui novamente. Se vocês tiverem assuntos, questões, qualquer coisa que vocês queiram colocar, podem me mandar, tá? Porque eu vou preparando aí um conteúdo de uma semana para outra e eu posso, enfim, preparar conteúdos que vocês se interessem mais, tá? Quanto tempo, olha o Ricardo, ó a pergunta, eu gosto de perguntas. Quanto tempo uma pessoa consegue sair do sedentarismo caminhando até uma corrida? Então, Ricardo, isso é muito particular, não tem uma fórmula, tá? Eu não tenho uma resposta pronta para você, porque isso depende de cada um. Lembra disso, lembra daquelas atitudes? Primeira atitude, primeira coisa que você tem que fazer é ir ao médico, porque a gente precisa saber de que ponto de partida você tá. Este corpo que tá sedentário, ele está como? O que eu posso propor a esse corpo? Né? E aí na proposta de atividade, aí nós vamos trilhando um caminho para a corrida, tá? Porque aí depende de tudo como que está o seu corpo, a sua saúde em geral, a sua musculatura, as suas articulações, tá? O que o seu corpo aceita ou não, qual é a sua resposta para as propostas, né? Então a gente tem todo um mapear, mas eu vou te falar, Ricardo, não desanime, ok? Existem hoje protocolos, presta atenção nisso. Existem protocolos, Emerson, me ajuda! Gente, o Emerson, professor de corrida, sensacional, trabalha comigo no Iguatemi, na Fitness Mais, tá? Tá aqui, não foge, pode me responder junto. Existem protocolos, tá? De propostas de atividade física, né? Para uma pessoa já ativa, Ricardo, para você ter uma ideia, tá bom? Para você, assim, não ficar totalmente perdido e sem resposta. Mas existem protocolos para uma pessoa
que já é ativa, para ela correr 21 quilômetros, protocolos de 7 semanas, começando correndo 1 quilômetro. Olha isso, Ricardo. Veja isso, gente. Lógico, controla o seu imediatismo, como a gente disse. E lógico, isso não é para você que é totalmente sedentário, que nunca fez nada, vai sair correndo, vai sair 21 quilômetros. Não é isso que eu estou te falando, Ricardo. Eu estou te falando que, para você ter ideia, como o treinamento físico hoje, ele é tão bem estruturado, tão estudado, e tão democrático que nós temos protocolos como esses. Olha que incrível, uma pessoa correr, né, conseguir fazer uma prova de 21 quilômetros com um planejamento, com uma planilha de 7 semanas, né? Então, Ricardo, se o seu desejo é correr, nós vamos te preparar para isso. Tá bom? E aí, com certeza, nós vamos conhecer o seu corpo, ver como ele está, como ele aceita a atividade física. E aí nós vamos, olha aí, ó, depende do histórico de esporte na vida, tá vendo? Depende se a pessoa já correu, se não correu, há quanto tempo ela tá sedentária, se ela tá com sobrepeso ou não, se ela tem algum problema articular ou não. Depende de muitos fatores, Ricardo, mas... Quando eu digo que depende de muitos fatores, não é para te congelar, não é para te desanimar, é só para te conscientizar. Mas eu quero te dizer, comece. Começar é a melhor palavra para o sedentarismo, tá? Foi do seu gosto, eu te respondi um pouco, Ricardo. Não tem uma fórmula, mas eu quero que você se anime. E se você quiser correr, vamos correr. Mesmo porque cada um corre que pode correr, né, gente? Que mais, gente? Se tem mais dúvidas, não. Eu vou terminando por causa do tempo, tá? Mas... Aí, Ricardo, obrigada a você. E assim, conte conosco, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Lembrando novamente, segunda-feira estamos aqui às 8 horas. Quem não conhece o canal do YouTube, vai lá dar uma olhadinha. Aproveitando que tá lá, se inscreve, ativa o seu sininho, porque aí sempre quando eu postar alguma coisa... Oi, Juju! Quando eu postar alguma coisa, você será... avisado disso. No Insta também, dá uma olhadinha lá nos conteúdos que você gosta ou não, tem coisa no IGTV, começa a seguir lá no Insta, se você ainda não segue, no Facebook também, enfim, temos aí todas as possibilidades, tá? A Juliana, eu tirei a Juliana do sedentarismo, gente. Ela era totalmente sedentária e deixou de ser. Isso é incrível, poder realmente transformar a vida de uma pessoa. Isso é incrível e é por isso que eu tô aqui, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Boa noite, Emerson. Muito obrigada. Obrigada, Juju. Olha, isso não tem preço, gente. Uma pessoa escrever que você mudou a vida dela, realmente não tem preço. Obrigada mesmo, tá? Eu espero, com tudo isso que eu tô fazendo, ir mudando e transformando um pouquinho a vida de vocês. Manda direct, caso vocês tenham dúvida. A live fica disponível a partir de amanhã. E segunda-feira nos vemos, tá? Um beijo muito carinhoso. Boa noite pra vocês. E até segunda-feira, hein?